Você já sentiu que está jogando a vida em um nível de dificuldade que ninguém mais parece enfrentar? Que regras sociais que todo mundo entende, para você, parecem um idioma estrangeiro? Hoje vamos contar a história do Caio, um homem de 27 anos que se sentia exatamente assim, mas não sabia o porquê. É uma jornada sobre negação, autodescoberta e a libertação que vem com o diagnóstico tardio de autismo. Desde a primeira consulta com um profissional, ainda levado pelos pais, as suspeitas já estavam no ar. O psicólogo observou um padrão claro: déficits na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos, rigidez de pensamento, sensibilidades sensoriais e um hiperfoco intenso. As hipóteses iniciais apontavam para transtorno do espectro autista, nível 1, aquele antigamente chamado de Asperger, junto com ansiedade e dificuldades de regulação emocional. Mas para os pais do Caio, isso era inaceitável. A mãe repetia sem parar: "Meu filho não é doente." Começou a comparar o filho com outras crianças que tinham um quadro de autismo muito mais severo, dizendo: "Ele não tem nada daquilo. Meu filho é só um gênio e as pessoas não gostam dele por causa disso. Vocês não sabem o que é um autista." Continuava dizendo. Falou que foi procurar saber e descobriu que uma parente da mãe dela, uma prima, tinha tido uma criança que tinha problemas desde o nascimento e era muito diferente do filho. Me disseram que desde bebê já mostrava os sinais estranhos. Só ficava olhando de lado, ficava olhando fixamente para as mãos ou para cima, como se visse alguma coisa acima da sua cabeça. Não demonstrava nenhuma reação a alimentos que as crianças em geral rejeitam, como alho, cebola e limão. Passava horas deitada no chão, sem nenhum movimento, ou então se movimentando para cima e para baixo, como uma gangorra. Ao primeiro ano, ainda não conseguia sentar-se sem apoio. Andou somente depois de 2 anos e conseguiu falar depois dos 4 anos. A família acabou se afastando dela, pois o menino era insuportável. Quando chegava qualquer pessoa na sua casa, corria para debaixo da mesa e chorava alto, até a pessoa ir embora. Se chegassem perto dele, esperneava e gritava, mesmo sem saber falar. Só queria saber de comer, parecia um saco sem fundo. O pai, pragmático e irritado, concordava. Só perdemos tempo e dinheiro aqui. A consulta terminou ali de forma abrupta. A negação era uma muralha. Como explicar, em um único encontro, que o autismo é um espectro com várias intensidades, que sinais leves não anulam um sofrimento real e que uma hipótese não é uma sentença, mas um ponto de partida? Sem o apoio da família, Caio continuou sua vida, carregando um fardo silencioso e invisível. 1 ano se passou. Aos 28, a vida de Caio começou a desmoronar. A empresa onde ele trabalhava como analista de sistemas, um ambiente antes previsível e seguro, passou por uma reestruturação. O home office acabou, o número de reuniões aumentou e ele foi obrigado a trabalhar em equipes multidisciplinares. Para a maioria, era só uma adaptação. Para o Caio, foi um terremoto. A ansiedade disparou, a insônia virou rotina, e qualquer interrupção era motivo para uma irritação desproporcional. Ele passou a apertar tantos dentes durante a noite que acordava com dor no maxilar. Sob pressão, voltou a um antigo hábito da infância: morder a própria mão. O ponto de ruptura aconteceu durante uma reunião. Ao responder a uma pergunta de forma literal e ríspida, seu supervisor o chamou para uma conversa particular e disse: "Caio, talvez fosse bom você conversar com um profissional, um especialista em doença mental. Esses ataques que você tem tido não são normais, além dessa esquisitice, pela qual já está virando alvo de piadas depois das reuniões." A sugestão o irritou profundamente, mas aquela conversa ficou ecoando na sua mente por semanas. Foi na academia, onde começou a treinar, procurando desestressar no fim da tarde, que uma nova porta se abriu. Caio aceitou a aproximação de Lucas, um enfermeiro calmo e observador. Lucas começou a notar as peculiaridades de Caio sem julgamento. Não conversa e nem cumprimenta ninguém, e está sempre com um abafador de som nos ouvidos. A dificuldade em entender piadas ou subtextos, a intolerância a sons altos no ambiente, a rigidez extrema com horários. Se o usuário anterior do aparelho insiste em ficar só mais um pouquinho,
para terminar a série de exercícios, ele fica extremamente irritado, tendo algumas vezes abandonado o recinto da academia por causa desse atraso. O hábito de caminhar em círculos quando estava nervoso, enquanto aguardava a sua vez de usar o equipamento. Um dia, depois da academia, ele aceitou o seu convite para comerem alguma coisa. Chamou a sua atenção o cardápio extremamente limitado e a sua exaustão visível após esse encontro social. Perguntou se era sua dieta, e ele respondeu que só comia aquele tipo de alimento. Um dia, depois de um episódio particularmente difícil para Caio, em que ele partiu para cima de um colega que criticou sua mania de ficar andando de um lado para outro dentro da academia, Lucas disse com gentileza: "Eu me preocupo com você, sabe? Às vezes essas coisas que você sente podem ter um nome." Foi a primeira vez que Caio ouviu compaixão em vez de crítica. Ele não respondeu, mas a semente da dúvida foi plantada. A partir dali, Caio começou um processo de autoobservação. Ele finalmente deu nome ao que sentia: o som do liquidificador que doía fisicamente em seus ouvidos. A necessidade de revisar mentalmente cada tarefa dezenas de vezes, as explosões de raiva quando era interrompido. A dificuldade com as piadas dos colegas. Ele percebeu como decisões simples, como escolher uma roupa, podiam causar uma desorganização completa em seu pensamento e como ele precisava de controle absoluto sobre seu ambiente. Lembrou da infância, de quando batia a cabeça na parede por não conseguir explicar o que sentia. E então, um pensamento assustador e libertador surgiu. E se sempre houve algo que ninguém nunca quis ver? Com essa nova perspectiva, ele tentou conversar com os pais. A reação foi a mesma de sempre. "Para que isso? Para que isso? Você só é perfeccionista", disse a mãe. "Isso é invenção da internet", completou o pai. Mas desta vez, Caio tinha uma resposta. "Talvez eu esteja bem, apesar de ter algo, e não porque não tenho nada." O silêncio que se seguiu foi a quebra definitiva da resistência. Com o apoio de Lucas, Caio marcou uma avaliação com uma psiquiatra especialista em autismo em adultos. Ele chegou ao consultório tenso, com as mãos rígidas e a voz trêmula. Sua primeira frase foi: "Eu quero descobrir o que tem de errado comigo." A resposta da médica foi um bálsamo: "Você não está aqui porque há algo de errado. Você está aqui para entender como o seu cérebro funciona." Caio quase chorou de alívio. Naquela consulta, ele desabafou sobre tudo: as crises na infância, a rigidez, a seletividade alimentar, a exaustão social, os hiperfocos, os movimentos repetitivos. A psiquiatra ouviu atentamente e, ao final, disse: "Tudo o que você descreve faz muito sentido dentro do espectro autista. Mas vamos avaliar com calma. Isso não te define como um defeito, te define como pessoa." Pela primeira vez na vida, Caio sentiu que não estava lutando sozinho contra algo invisível. A médica solicitou uma avaliação neuropsicológica completa para confirmar a hipótese. Enquanto aguardava os exames, as primeiras mudanças internas já aconteciam. Caio começou a reconhecer seus gatilhos, a se permitir descansar após eventos sociais e a comunicar suas necessidades aos colegas, explicando que precisava de previsibilidade. Ele começou a aceitar que suas dificuldades não eram fraquezas e que ele não precisava ser como os outros. Pela primeira vez, sentiu um pouco de sossego. 2 meses depois, os resultados chegaram. O laudo neuropsicológico era detalhado e revelador. Caio, que na avaliação foi chamado de CJ por questões de privacidade, tinha 28 anos e era analista de sistemas. O histórico mostrava tudo o que ele já sabia: irritação constante, dificuldade com mudanças, crises de autorregulação desde a infância, hiperfocos, seletividade alimentar e movimentos repetitivos. Nos testes de inteligência, que era onde ele tinha mais interesse, seu QI total foi classificado como superior, com um pico impressionante em raciocínio perceptual, o que explicava sua genialidade para resolver problemas lógicos no trabalho. No entanto, a velocidade de processamento era baixa, mostrando por que ele se sentia tão lento em algumas tarefas.
Os testes de funções executivas mostraram dificuldades em inibir respostas automáticas e uma tendência a persistir em erros, um sinal clássico de rigidez cognitiva. O teste de atenção contínua, o TO, apontou variabilidade elevada e leve impulsividade. Mas o divisor de águas foi o ADOS-2. O protocolo padrão ouro para observação do autismo. A pontuação de Caio ficou bem acima do ponto de corte, destacando a comunicação literal e a reciprocidade social reduzida. As escalas de autorrelato, como o AQ e o ADES, também confirmaram o perfil. A conclusão era clara: transtorno do espectro autista nível 1, com impacto significativo na regulação emocional, flexibilidade cognitiva e habilidades sociais. Receber o diagnóstico não foi um ponto final, mas um ponto de partida. Foi a chave que abriu a porta para o autoconhecimento. Caio, finalmente, tinha um mapa para entender seu próprio cérebro. Com o suporte terapêutico adequado, ele começou a aprender estratégias para lidar com a ansiedade e a rigidez. Fez treinos de habilidades sociais, não para mascarar quem era, mas para navegar pelo mundo neurotípico com menos sofrimento. Procurou um nutricionista para trabalhar a seletividade alimentar e encontrou em grupos de apoio com outros adultos autistas um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado. A história de Caio mostra que nunca é tarde para buscar respostas. O diagnóstico não o mudou, apenas deu um nome à sua verdade. Permitiu que ele parasse de lutar contra si mesmo e começasse a trabalhar a seu favor, transformando o sofrimento silencioso em autoconhecimento e aceitação. Se você se identificou com a jornada do Caio, saiba que você não está sozinho. Procurar ajuda profissional é um ato de coragem e autocuidado. Entender como você funciona é o primeiro passo para construir uma vida mais autêntica e feliz. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa.